início à nossa tarde da doutrinária. Alana, eu vou fazer a prece inicial, vou fazer uma mensagem também, e logo depois você inicia, tá bem? E no final eu vou pedir a gentileza de você fazer a prece final, ok? Bem, então, de Deus, de Jesus, da nossa querida equipe amiga do irmão Luiz Passanufo, que é o patrão da nossa casa, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu vou ler hoje de Vida e Luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, em nosso trabalho. É a mensagem inicial, número 71. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E, em todo lugar, onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões distribuidoras, ou melhor, destruidoras, que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Uma mensagem belíssima, mais uma vez, né? Onde nos chama a atenção, de novo, para saber que cada um constrói o seu mundo, temos todas as ferramentas à nossa disposição e delas fazemos o uso que quisermos, né? O bom ou o mau uso, tudo está em nossas mãos. Vamos agora, então, eu vou fazer a prece inicial, para depois, então, a Alana iniciar. Então, vamos elevar nosso pensamento ao Pai Eterno, ao amigo Jesus, rogando ao nosso amigo Eurípides Bassanufo, com toda a sua equipe, que nos auxilia diariamente, que nos protege, que nos orienta, nos sugere bons pensamentos, que possamos interagir diariamente com todos esses amigos que rogam a Deus por nós, que nos trouxe aqui, que Deus permitiu que viéssemos aqui cumprir uma missão. E assim devemos elevar sempre o nosso pensamento para que possamos desempenhar esse papel da melhor forma possível. Pedimos a Deus que conforte aos corações que hoje sofrem com tantas doenças, tantas dificuldades, com a pobreza, com a miséria, com a falta de amor, de respeito, com a violência, mas também com esse vírus hoje que ataca toda a face da terra. Que Jesus tenha piedade, conforte a todos, e que abençoe a esses corações sofredores, e fortaleça a todos aqueles que permanecem aqui, para que ergam sua vista aos céus, agradeçam a oportunidade de estar trabalhando para vencer as dificuldades. Que assim seja. Alana, muito obrigado por vir mais uma vez, agradecemos. A palavra é sua. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, numa tarde de sábado, a gente refletindo um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né? Tentando refletir, trazer para a gente as nossas
os nossos questionamentos, tentando trazer para o nosso dia a dia, né, as nossas reflexões em torno desse evangelho que é tão elucidador, né, em torno desse evangelho que nos trouxe um divisor de águas na nossa existência. Com esse tema, a vida na Terra e a vida eterna, que também traz uma outra reflexão de como nós estamos nos portando já há algum tempo, né, e qual o olhar que nós deveríamos ter em torno da nossa vivência, seja a vivência da Terra, seja a vivência eterna, né, e como elas estão interligadas nisso tudo. Quando eu falo sobre esse tema, eu gosto muito de iniciar com um trecho do livro Barrabás, que é esse livro aqui. É um livro de Herculano Pires, não é um livro de psicografia, não é um livro literário, é uma trilogia onde Herculano Pires traz 3 personagens bíblicos, Maria de Madalena, Lázaro e Barrabás, né, trazendo as suas conversões individuais para a reflexão da conversão do mundo. Esse livro Barrabás, que é um livro que ganhou, inclusive, alguns prêmios literários à época, traz ao fim da sua leitura o que Herculano chamou do relato de Judas. E eu queria, óbvio que eu não vou trazer o relato todo, até porque iria ficar enfadonho, é um relato muito grande, mas eu queria trazer um trechinho desse relato, quando ele fala sobre os reinos contrários, tá? Esses reinos contrários que é exatamente o que a gente vai tentar refletir, né, na tarde de hoje, o que a gente vai tentar ver como isso está muito ligado à passagem de Mateus, porque o tema a vida na terra e a vida eterna é retirado do livro Parábolas de Jesus, né, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caio Barchutel, onde ele traz uma passagem do evangelista Mateus no seu capítulo 6, a gente vai trazer essa passagem um pouco mais adiante, para ver como ela está intimamente ligada com esse texto de Herculano Pires. Em um dado momento do relato de Judas, ele diz assim, me permitam fazer a leitura para não perder a fidelidade do texto. Ele diz assim, passemos agora ao caso dos reinos. Como já disse, o reino do Messias, ao que me parece, tem 2 províncias, uma chamada do reino de Deus e outra de reino dos céus. Mas o meu reino era um só, o reino da terra. Se eu não tivesse visto as maravilhas feitas pelo Rabi, e se as suas palavras não me houvessem aturdido, certamente preferiria Barrabás a ele. Pois não foi isso que fizeram os meus compatriotas? Todos eles, como eu, só se interessavam pelo reino da terra. O que poderiam fazer com o líder celeste? Um homem que só pregava para a eternidade. Muita gente acusa os judeus por essa escolha. Ah, se os acusadores pudessem compreender que diariamente fazem a mesma escolha. Diariamente eles se encontram diante do tribunal de Pilatos e preferem Barrabás a ele. Diariamente Pilatos se curva sob a bacia da irresponsabilidade e lava as mãos perante o mundo. Quem lê os evangelhos pensa que eu, tomado pelo demônio, resolvi de repente procurar os sacerdotes e oferecer-me por traidor. As 30 moedas fascinavam-me, mas não foi assim que as coisas se passaram. Basta dizer que ao deixar Queriote para ir a Jerusalém seguir o Rabi Nicodemos, meu pai me dissera, Judas, tenho sido um homem do mundo, e na mesma carreira te preparei, mas agora queres ser um homem de Deus. Fizeste a escolha, pois bem, terás de matar a ti mesmo o homem velho, para que um homem novo possa nascer. Tenho de confessar que fiquei estarrecido ao ouvir Rabi Yoshua essas mesmas palavras. Meu pai não era um rabi, mas um comerciante de sedas. Não podia saber dessas coisas que certamente lhe foram assopradas pelos anjos em virtude do seu grande amor paterno. Quando deixei, portanto, a casa de meu pai, eu já levava comigo, dentro de mim, aninhado em meu coração, um perigo. Mas, infelizmente, não compreendi isso. Quando Yoshua, o rabi, me advertia contra o fermento novo, o fermento velho, eu tinha o pensamento do fermento novo do meu sonho. Esse fermento, na verdade, não era novo, mas velho. Que ambicionava eu senão o domínio da terra pelos judeus? O Messias não iria apenas nos salvar dos goim, pois a sua missão era muito maior. Ele nos elevaria ao governo de todos os povos
na terra. E ao lado dele, como administrador universal dos seus bens e de seu poder, estaria eu, Judas Iscariote, sem o qual o Messias nada teria feito, sem o qual o próprio Yahvé continuaria impotente diante da impiedade dos romanos. Certa vez o Rabi perguntou-me o que eu faria se um ladrão me assaltasse na estrada para tomar minha bolsa da comunidade. Respondi sem hesitar que fugiria ou lutaria, e, se necessário, o mataria. Yoshua sorriu e perguntou-me outra vez, mas podes dispor da vida de um irmão em defesa de um punhado de moedas? Eu não entendi essa pergunta, mas compreendi que o Messias continuava de olhos nas alturas, sem atentar para as misérias da terra. Isso apertou meu coração. Pensei em lhe retrucar que era o tesoureiro, o guarda do dinheiro, e que esse dinheiro se destinava à libertação de Israel. Como eu poderia entregar o dinheiro a um ladrão em vez de defendê-lo? Mas valia matar o miserável que me assaltava do que sacrificar a causa do reino. Foram pensamentos assim que me levaram a considerar o reino de Deus como um simples equívoco do Messias. Aliás, ele mesmo falava do estabelecimento do reino de Deus na terra. Eis uma coisa que muito me agradava. Eu não podia pensar numa terra transformada em céu. Pensava, pelo contrário, num céu transformado em terra. Ou melhor, um paraíso terreno. Como esperar a justiça em outra vida, se tudo o que conhecíamos se passava nesta mesma vida? Judas, o Gaulonita, não havia se sacrificado pelos goim aqui mesmo? E todos os que sofriam injustiça, não eram aqui que as sofriam? O reino de Deus era de Deus. E o da terra, que até então pertencera a César, depois da ação do Messias, passaria para as nossas mãos. Pois não éramos o povo eleito, aquele que fazia jus à herança, o povo da aliança e da promessa? Eu cheguei a perguntar, certa vez, a Maria de Magdala por que não voltava à vida mundana. Ela assustou-se, olhou-me com tamanho horror que os seus olhos me atravessaram o coração como duas lâminas. Depois andaram dizendo que eu tentava perverter de novo aquela criatura purificada pelo meu rabi. Mas não era isso que eu tentava. O meu pensamento estava no reino da terra. Maria de Magdala era influente. Sua beleza subjugara os poderosos. Tanto os goíns quanto os traidores judeus se curvavam diante dela. Ao passar do reino da terra ao reino de Deus, a pobre mulher cometia aos meus olhos alucinados um grave erro e um imperdoável pecado. Na condição de mendiga, Maria de Magdala não servia para nada. Na condição de cortesã, seria um instrumento valioso do Messias para a conquista do reino da terra. Quando me lembro dessas coisas, penso naquele mandamento do Rabi Yoshua: não julgueis, para não serdes julgados. Se todos que ainda hoje me julgam pudessem saber dessas coisas, pudessem compreender o que até então se passava comigo, ficariam estarrecidos com seus falsos julgamentos. O reino da terra tem sua própria luz. É uma luz vermelha que causa alucinações e nos afasta da razão e da verdade. Eu não podia perceber a luz verde e viva do reino de Deus. No meu coração não havia lugar para a vida. Ele estava tomado pela morte, sob a luz vermelha e árida que me queimava a razão esfumaçada. Cada vez que o Rabi falava do reino de Deus, sua voz despertava em meu íntimo o anseio do reino da terra. Ele sabia disso e procurava ajudar-me. Mas cada criatura tem de ajudar a si mesmo para que possa receber a ajuda divina. Eu não me ajudava e não queria ajudar-me. Só uma coisa me interessava: a conquista do reino pelo poder do Messias. E aí termina assim, né, esse trecho dos reinos contrários, a que fala Herculano Pires nesse relato de Judas, né? E aí a gente fica fazendo a nossa recordação, né, tentando assim fazer a nossa reflexão em torno disso, de quanto nós, né, ainda tal qual Judas nesse relato, nós também só visualizamos o reino da terra, e não o reino eterno, não o reino de Deus, não o reino aqui, que seja o reino verdadeiro, né?
Embora nós estudemos os evangelhos de Jesus, embora a gente tenha toda a literatura espírita ao nosso alcance, a gente leia o Antigo Testamento, o Novo Testamento, todo o Pentateuco kardeciano, todas as obras subsidiárias, ainda assim, tendo todo o conhecimento cristão, nós ainda só visualizamos o reino da terra. Como diria Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 49, ele diz assim: entre saber e fazer existe uma singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. E aí a gente vai ver como essa relação, essa visualização aqui Judas fazia, né, essa visualização única e exclusivamente do reino da terra, embora estivesse na presença do Cristo, estivesse visualizando todo o conhecimento a que Jesus ali falava e repetia, todo o exemplo a que Jesus ali colocava, embora tudo isso ainda ele só conseguia visualizar o reino da terra, fazendo esse comparativo com a passagem de Mateus, no seu capítulo 6, nos versículos de 25 a 34. Tá? Essa reflexão ela está tirada lá do Parábolas e Ensino de Jesus de Caibá Schüttel. E a passagem diz assim: por isso vos digo, não vos inquieteis por nossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E em relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem, não labutam e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, Deus assiste às vestes, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comereis, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aí a gente vai trazer essa reflexão fazendo as suas pontuações. A gente vai trazer o que diz o texto de Herculano e de acordo com os trechos, com essas pontuações do texto de Mateus, do seu capítulo 6. Então veja que essa passagem de Mateus, ela já inicia dizendo assim: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem com o vosso corpo, com o que vestireis, não é a vida mais que alimento e o corpo mais do que a veste. A gente consegue visualizar que muitas vezes milhares de pessoas buscam a sua felicidade, né, tentam encontrar a tão almejada felicidade através da busca dos bens materiais. Enxergam nas posses a única forma, o único meio de encontrar a paz, de encontrar a felicidade. E aí acabam tentando buscar essa fortuna, esse dinheiro, alcançar esses bens materiais, como se não existisse o amanhã, como se não existisse a vida futura, né? Passando por cima, inclusive, dos companheiros de jornada. E vão acumulando bens sem nenhum tipo de proveito. Outro dia, um amigo meu, ele falando que conhece um senhor de 80 anos de idade, que ele vem amealhando uma fortuna já há algum tempo. Hoje ele já possui alguns milhões na conta bancária, além das posses, né, dos bens materiais. E hoje ele já há algum tempo vem recebendo um salário de cerca de 30 mil reais, seus custos mensais não ultrapassam 6 mil, e ele guarda religiosamente 24 mil reais na sua conta bancária. Ele não compra um livro que possa lhe dar algum tipo de distração, ele não viaja, não tem o hábito de fazer viagem para descansar a mente e o corpo, ele não compra presentes para os filhos ou para a esposa, nunca ajudou um amigo que necessitasse, sequer pensou na possibilidade de ajudar uma instituição de caridade. E hoje ele chega aos 80 anos de idade, passando esse mesmo ensinamento para o seu filho, que faz exatamente a mesma coisa, hoje com 40 anos de idade, e embora ele tenha amealhado uma fortuna,
ele hoje possui depressão, transtorno de humor e não consegue dormir à noite sem o auxílio medicamentoso, né, sem fazer uso do medicamento. Ele buscou a felicidade através das posses, dos bens materiais, mas ele não alcançou essa felicidade por meio desses bens, pelo contrário, houve um adoecimento da sua saúde mental. Isso a gente está falando de dinheiro, mas tem gente que vai acumulando ali roupa, tem gente que acumula sapato, tem gente que acumula relógio, tem gente que acumula joias, tem gente que acumula comida, né? Tem gente que tem a despensa cheia de alimento a ponto de que os vermes possam ali devorar, mas é incapaz de compartilhar aquele alimento com um irmão que esteja esfomeado, não é? Ou quem sabe uma campanha do quilo que lhe bate à porta. E aí a gente consegue perceber que é uma fortuna que vai se tendo ali sem nenhum tipo de proveito. Que adentra ali disputas por vantagens e remunerações a que não precisa, de que não necessitam, passando por cima ali de companheiros, de famílias, de corações na jornada. Sempre para se ter cada vez mais. Esquecidos do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, quando o Espírito de Pascoal vem falar sobre a verdadeira propriedade. Quando lá, já no primeiro parágrafo, ele vem dizer assim, qual que seria a nossa, o que de fato nós levamos desse mundo, né? E ele vem dizendo assim, olha, o homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar desse mundo. E aí já fica aquela reflexão, olha, mas eu não levo nem o meu corpo físico, que são as posses em que eu adquiro durante a minha existência. E lá ele responde o que a gente pode levar, então? O que de fato é a nossa verdadeira propriedade? O que é nosso e que não nos é tirado, que não pode ser tirado? Nada que é do uso do corpo, diz ele, tudo que é de uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Obviamente que o que eu não estou dizendo é que a doutrina espírita afirma que a gente não pode ter conforto material, né, que a gente não pode ter posse, né, que a gente não pode buscar ali amealhar uma fortuna. O que eu estou dizendo não é que a doutrina espírita afirma que a riqueza é um instrumento de perdição, não é isso. Não há problema nenhum da gente lutar por ter um conforto material, não tem problema nenhum da gente lutar por amealhar uma fortuna legítima, e aí entenda como fortuna legítima, como assevera a espiritualidade, aquela em que nós conseguimos através, sem passar por cima de ninguém, né? Sem fazer mal a absolutamente ninguém. Não há problema nenhum em buscarmos esse conforto material. Quando é que começa o problema? O problema começa quando nós começamos a nos apegar ao dinheiro, quando nós começamos a nos apegar às posses, fazendo com que cada vez mais nós possamos aniquilar as nossas faculdades amorosas. Quando a gente deixa de olhar no olho da outra pessoa e de falar como quem fala com o coração. O problema se inicia quando nós nos tornamos indiferentes à dor alheia, o que nos interessando única e exclusivamente pelas coisas materiais. O problema começa quando nós deixamos de olhar os nossos familiares, quando a gente começa a deixar de visualizar o crescimento de um filho, ou de enxergar a dor de uma alma dilacerada de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, porque nós afundamos os nossos olhos nos celulares, nos notebooks, ou passamos cada vez mais tempo no trabalho, na tentativa de angariar cada vez mais e mais dinheiro, esquecidos que nós não reencarnamos na Terra por causa das posses, mas pelo sócio espiritual, pelo convívio com os outros corações, para aprender a amar. Então, não há problema nenhum da gente ter o nosso conforto material, desde que a gente não esqueça de que esse dinheiro ele serve para um propósito, para auxiliar também os outros corações. Que a gente não perca a possibilidade de estarmos ligados uns aos outros. Ou, como diria Emmanuel, né, o dinheiro na estrutura social, ele é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, ele garante vida, e parado, ele acelera a morte. Então, nós precisamos começar a circular o dinheiro, auxiliando os nossos companheiros de jornada, porque o dinheiro também não nos pertence, ele é um empréstimo divino.
né? Como diria Jesus no texto de Herculano Pires, será que a gente pode dispor da vida de um irmão em virtude de algum pouco de níquel, algum conjunto de papel, de moeda? Será que o dinheiro vale mais do que a vida humana, do que a trajetória daquele irmão que está junto conosco na jornada? Então, a gente não pode esquecer que um pouco de papel ele não pode substituir o coração. Como diria Neio Lúcio, a gente precisa ser irmão do nosso irmão, companheiro do nosso companheiro, amigo do nosso amigo. Porque se nós reencarnamos na Terra para aprender a amar, nessa ciência de amar resplandece a sabedoria de dar. E dar de quê? Dar de si mesmo, né? Em toda parte. Porque muito mais do que dinheiro são as mãos amigas e fraternais. Mas na passagem de Mateus, ele continua dizendo assim, examinai os lírios do campo como crescem. E por que Jesus ele traz a figura dos lírios, né? Porque os lírios, eles são sempre lírios. Desde a sua germinação, eles se esforçam cada vez mais com paciência para o seu desenvolvimento, confiantes na vida, né? O que demonstra para a gente que nós precisamos ter paciência. A gente não pode se inquietar com aquilo que não nos cabe. Obviamente que também nós não podemos ficar ociosos, né? Sem fazer absolutamente nada, esperando que as coisas possam vir cair do céu. Quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, que está desempregado, e aí ele diz assim, não, Deus proverá. Né? Deus proverá, mas fica em casa, não coloca um currículo na internet, não sai de porta em porta procurando um emprego, esperando em casa que alguém bata na porta e diga assim, você quer um emprego? Também não é assim, é por isso que Jesus dizia assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Faz a tua parte que a gente faz a nossa. Então, a gente não pode se inquietar com aquilo que não nos cabe, com algo que não está na nossa mão, não está no nosso espaço, naquilo que nos cabe de fato, mas também não podemos deixar de fazer a nossa parte. Nós não podemos esperar que o céu faça a nossa parte, nem achar, e aí com isso ficar na ociosidade, nem nos inquietar querendo fazer aquilo que cabe à figura, à parte do céu, e assim entrando nas nossas ansiedades, nas nossas inquietações. E percebam que os lírios, eles não são rosas, nem são cravos, né? Mas eles se aceitam exatamente na condição em que são. Eles se aceitam na essência em que foram formados. E hoje, nós visualizamos, infelizmente, uma grande quantidade de pessoas que anseiam ser que de fato não são. Aliás, hoje está cada vez mais uma busca por ser quem nós não somos. É uma tentativa, uma busca desenfreada por ser quem não se é. Hoje nós visualizamos uma ânsia muito grande, por exemplo, por se ter o corpo ideal, né? Essa ânsia por corpo ideal que faz, por exemplo, que as pessoas retirem costelas do seu organismo para poder ter uma silhueta semelhante às bonecas. Ou que mude a estrutura do seu rosto para que possa ficar semelhante aos bonecos que foram feitos pelos homens. É aquelas pessoas que são tão desconectadas de si mesmo que adentram as redes sociais essas que são o Fantástico Mundo de Bob na minha época, né? As redes sociais que é um mundo fantástico, onde todo mundo tem saúde mental, onde as famílias são famílias de comercial de margarina, né? Onde ninguém tem preocupação, ninguém tem conflito, ninguém tem dificuldade, as pessoas são felizes, os corpos são perfeitos, quer dizer, um verdadeiro paraíso. E aí essas pessoas que são desconectadas de si, que não possuem um bom relacionamento familiar, capaz de ser saudável o suficiente para que haja um diálogo, ou que tenham dificuldade no trabalho, que tenham uma dificuldade na escola, adentram essas redes sociais para tentarem ser quem de fato não são, para se sentirem inseridos nos grupos sociais. E aí o que fazem? Acabam entrando a excessos de compromissos, muitos deles insignificantes, como de estar presente em todos os lugares, de fazer sucesso em todos os lugares, de estarem nas redes sociais o tempo inteiro, participar de todos os eventos, de buscar integrar-se em todos os movimentos, diminuindo o tempo que se deveria ter para o processo de interiorização, para o processo de reflexão, para o processo meditativo, para o mergulho dentro de si mesmo. Como diria Joana de Ângeles, acabam se transformando na condição de frutos azedos, que são os nossos vazios interiores. Nós nos desconectamos de nós mesmos.
E essa é uma visão que a gente precisa ter do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social. Porque nós estamos desconectados de nós mesmos, mas até que ponto nós também não permitimos que o outro seja ele quem o é? Será que nós também não impomos que o outro seja aquilo que ele de fato não é, tentando estabelecer um padrão equivocado, tentando violentar a sua consciência? Eu não entro no processo de mergulho dentro de mim, também não permito que o outro o faça, né? E aí essa sociedade, muitas vezes que adentra uma pessoa que entra num conflito existencial, numa crise psicológica, ao começar a se questionar, essa sociedade ainda ligada ao orgulho, ligada ao egoísmo, acaba por difundindo pessoas rasas, pessoas desconectadas de si mesmo. E aí essa pessoa começa a se questionar sobre o sentido da vida, sua moral, o que é correto, o que não é correto, aí vem a sociedade e diz o quê? Esquece isso. Ó, tá em promoção, a loja A, a loja B, vai lá que passa. Ou então faz sexo, vai beber com os teus amigos, que com certeza você vai encontrar paz. Vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo. Ah, você quer ser feliz? Segue fulano de tal, o artista A, o artista B. Eles são felizes, segue eles que você vai ser feliz também. E aí vão difundindo cada vez mais esse conceito de pessoa rasa, de pessoa desconectada consigo mesmo. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que nós, a cada vez mais, nós não nos contentamos mais com isso. Nós precisamos de mais. E cada vez mais nós nos questionamos mais. Tem uma história que eu gosto muito, que está lá no Momento Espírita, que fala muito sobre essas duas relações, né? Essa relação individual e essa em relação do coletivo, né? Da sociedade. Do olhar para si e o olhar para o outro. Narra essa história que, certa feita, a Jéssica veio ao mundo com a cabeça bem amassada, os traços deformados, em virtude de um parto difícil que a sua mãe teve. Todo mundo olhava para aquele bebezinho e fazia aquela careta, porque era um bebê com a cabeça completamente disforme. Parecia um jogador de futebol americano espancado. Todos tinham essa mesma reação, menos a vovó Naná. Quando ela viu nos seus braços aquela notinha, quando pegou ali nos seus braços, seus olhos brilharam. Olhou para aquele bebê, era a sua primeira netinha. Ela ficou tão emocionada, olhou para ela e disse, que linda! E aí, no transcorrer daquele desenvolvimento da sua primeira netinha, ela estaria sempre presente. E aí, aquele amor mútuo começou a ser compartilhado, se tornou cada vez mais e mais profundo. E quando a vovó, tempos depois, ela recebeu o diagnóstico de mal de Alzheimer, toda a família passou a ser especialista no assunto, né? Parecia que aos poucos ela estava se despedindo, ou eles tinham uma sensação de que aos poucos estavam perdendo a vovó Naná. Ela começou a falar em fragmentos, daqui a pouco ela falava cada vez menos frases, até que finalmente ela já não falava mais absolutamente nada. E uma semana antes dela morrer, ela foi perdendo as suas funções vitais, e a conselho médico, ela foi transferida de casa para uma clínica, onde ficavam ali os doentes terminais. E aí, depois que ela foi transferida, Jéssica insistiu para que os pais pudessem levá-la para ver. Ela queria ver a vovó Naná. Então, os pais levaram, e aí ela entrou no quarto, a sua avózinha estava sentada numa poltrona, uma grande poltrona, nas proximidades da cama, o corpo dela estava encurvado, os olhos fechados, a boca aberta, mole, a morfina estava mantendo adormecida. E aí, lentamente, Jéssica se aproxima da sua vovó, com a sua mão esquerda, junto à sua, segura, afasta uma mecha de cabelo branco que ele colocava, que caía na sua face, né, no seu rosto, e aí ela fica ali sentada, sem se mover, incapaz de dizer alguma coisa. Ela desejava falar, mas aquela tristeza dominava ela e era tamanha que ela não conseguia se controlar. Então foi que aconteceu o inesperado, né? A mão da avózinha, ela começou a fechar, foi fechando cada vez mais, apertando mais e mais, e aquilo que parecia inicialmente um gemido foi se transformando num som, e da sua boca saiu a palavra, Jéssica.
Aí a garota se tremeu, né? Era o seu nome. A sua avó, ela tinha 4 filhos, 2 genros, uma nora e 6 netos. Como ela, com mal de Alzheimer, sabia que era ela, Jéssica? Naquele momento, a impressão era que Jéssica estava passando na sua cabeça todo um filme da sua vida. Ela viu e reviu a sua avó nos 14 recitais de dança em que ela se apresentou, viu-se sapateando com a sua avó na cozinha, junto com os outros netos, enquanto os adultos ceavam na sala grande, viu-se sentada com ela no sofá da sala a admirar os enfeites de Natal, viu-se ali, percebeu-se de todos os eventos em que a vozinha ali participara. Então, Jéssica olhou para ela e vendo ali na que se transformara aquela mulher, ela começou a chorar. Deu-se conta de que ela não assistiria mais no corpo ao seu último recital de dança, nem voltaria a torcer junto com ela para o seu time de futebol, nunca mais estaria sentada com ela no Natal, a olhar a árvore de Natal, não estaria presente no seu casamento, e muito menos quando ela nascesse o seu primeiro filhinho. As lágrimas começaram a lhe correr abundantes, e acima de tudo ela chorava porque finalmente ela conseguia compreender o que a sua avó sentira no momento em que ela nascera. A sua vozinha a viu através da aparência. Ela enxergou lá dentro e viu uma vida. Lentamente, Jéssica então soltou a mãozinha da avó, se pôs na frente dela, enxugou as suas lágrimas, beijou-lhe a fronte e lhe disse: "Ah, que linda! Tal como a vovó Naná, nós precisamos enxergar o outro na beleza que o outro é, na sua capacidade e nas suas limitações. Nós precisamos permitir que o outro seja quem ele é, despeito de todos os padrões em que a sociedade ali o impõe. Os lírios, eles não criticam os seus vizinhos. Eles não apontam um dedo para afirmar que as rosas ou os cravos são superiores ou inferiores, não. Eles nos traz a lição de que nós precisamos respeitar o nosso semelhante e dar o direito de ser quem eles são. Dar o direito de eles serem eles mesmos. E hoje nós vivemos uma cultura de cancelamento, né? Ou seja, uma pessoa que usa as redes sociais, vê algo que julga seja errado, uma foto ou faz um vídeo, né? Posta nas redes sociais, esse post viraliza rapidamente, porque nós ainda estamos na periferia do pensamento, né? Nós não nos questionamos se aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro, se aquilo é real ou se não é real, se é bom ou se é ruim, e sequer damos a oportunidade do outro se defender, a gente apenas compartilha. E aquilo rapidamente viraliza, sendo grifado ali a empresa empregadora, os influenciadores digitais, né, as autoridades da cidade, do país, seja lá o que for, e rapidamente aquela pessoa que se quer cancelar tem a sua vida virada de cabeça para baixo em questão de horas, em questão de dias. O caso mais famoso que aconteceu em 2020 foi o caso do Emanuel Café, de 47 anos. Ele, que trabalha de 8 a 12 horas por dia na parte subterrânea da cidade de San Diego, na Califórnia, fazendo os reparos de gás e eletricidade. Era um dia de muito calor. Ao final do dia, ele já retornando, ele entra na caminhonete, baixa o vidro, por causa que estava muito calor, ele começa a fazer ali alongamentos nas mãos, segundo ele. E aí passa uma pessoa, portador da conta de Twitter, né? E ao fazer o alongamento com as mãos, em um dado momento, ele faz um símbolo semelhante a um ok. Essa pessoa passa, tira uma foto, não lhe dá a oportunidade de diálogo, posta nas redes sociais ali afirmando que aquela pessoa estava fazendo um símbolo da supremacia branca. 4 horas depois, o seu supervisor o liga, dizendo que ele estava suspenso dos trabalhos porque alguém o havia denunciado nas redes sociais por racismo. 4 dias depois, ele fora demitido. Um pai de família, que não se deu sequer a oportunidade do diálogo, não se deu sequer a oportunidade de lhe dizer o que de fato estava ali acontecendo.
Realmente, recentemente, quando a gente vê nas redes sociais aqui do Brasil, por exemplo, né, 2021, a cultura do cancelamento, ela está sendo cada vez mais exposta, sobretudo de maneira mais gritante, com o Big Brother Brasil, né? Eu não assisto o programa, mas também não preciso assistir, porque ele tá. Você entra no Instagram, você entra no Facebook, você entra no jornal, tudo que se fala é no Big Brother Brasil. Pelo que eu entendi, houve alguns abusos psicológicos na casa, né? E que estão sendo trazidos nessa proposta de cancelamento para fora da casa, né? Outro dia eu vi um post no Instagram que dizia assim, pessoas em tempos de Carol com K, precisamos de pessoas com mais amor com A, né? Então, essa proposta de fazer esse cancelamento, a cultura de cancelamento está cada vez mais forte, mostrada no Brasil, sobretudo, através do programa BBB. E aí eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada sobre esse assunto e me deparei com uma coluna do The New York Times, cujo tem um texto muito bom, né, um texto expressivo. A colunista ela foi muito feliz em descrever, e aí ela tem um trecho que ela diz assim, e que eu achei impactante, né, para mim foi impactante. Ela diz assim: você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos, se um deles tiver feito um vídeo, ou por uma piada que soou mal nas mídias sociais, ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás e sobre o qual há algum registro na internet. E você não precisa ser proeminente, famoso ou político para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Tudo o que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim e as consequências podem durar enquanto o Google existir. E aí, quando eu li isso, né, e fiz essa análise diante de tudo, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas a sensação que eu tenho é que a cultura do cancelamento é uma forma moderna de atirarmos as pedras, de fazer o apedrejamento, como fazíamos à época de Jesus. Esquecidos que Jesus dizia assim: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esquecidos de que todos nós erramos, de que todos nós possuímos limitações, de que todos nós possuímos um tempo para evoluir. E ao invés de nós, enquanto cristãos, fazermos o acolhimento daquele que errou, obviamente que ele precisa ser responsabilizado pelo ato que cometeu, mas ao invés de nós fazermos o processo de acolhimento, fazendo críticas que constroem, que contribuem de algo positivo para aquela criatura e para a sociedade, nós agimos de forma agressiva, nós agimos de forma violenta. Na tentativa de fazer justiça, na tentativa de separar o joio do trigo, nós arrancamos o joio e o trigo. Na tentativa de fazer justiça, nós queremos ser justiceiros. E quando nós nos tornamos justiceiros, nós também nos tornamos criminosos. Acabamos também usando de violência. O que vale a reflexão de que, enquanto cristãos, nós precisamos fazer o acolhimento através dos laços de amorosidade. E aí, quando a gente vê a mensagem de Mateus continuando no seu primeiro, não vos inquieteis. Ele inicia dizendo assim, portanto, não vos inquieteis. E Jesus aqui não estava pregando a indiferença ou a irresponsabilidade, mas ele estava apenas nos convidando ao combate do pessimismo crônico. Porque tem pessoas, como diria o famoso filme, né? Tem pessoas que se concentram no lado negro da força. Tem pessoas que só conseguem visualizar o lado desequilibrado das pessoas e das situações. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, duas amigas minhas viajaram para o exterior, as duas foram juntas, ficaram hospedadas no mesmo local, comeram da mesma comida, tiveram contato com as mesmas pessoas, tudo que faziam absolutamente juntas. E quando elas voltaram, eu perguntei a cada uma o que foi que ela sentiu, né? Como que foi a experiência, como foi a viagem, né? Como era aquele país. E a primeira disse assim, Alana, nosso país é lindo, as pessoas são educadas, a neve é uma coisa maravilhosa, eu não vi pessoas pendentes na rua, não havia sujeira. Nossa, eu amei, é a coisa mais linda.
E aí a segunda disse assim, nossa, eu odiei a viagem. Estava muito frio, a neve era muito gelada, eu não gostei das pessoas, a comida era ruim, e aí começou a trazer o negativo, né? A mesma experiência, mas com olhares completamente diferentes. E tem gente que se concentra em ainda ser mais miserável do que o outro, né? Tem gente que você chega no trabalho e diz assim, nossa, estou com dor de cabeça, aí o outro diz assim, nossa, e eu que estou com dor de cabeça e dor de ouvido? Aí o outro chega e diz assim, eu que nem dormi, porque estava com dor de ouvido, dor de cabeça e dor de ouvido. Parece que é uma competição para ver quem que é o mais miserável, né? Quem é que sofre mais, quem tem as maiores dificuldades. Vai passear na orla da Pajuçara, da Ponta Verde, vai fazer uma caminhada. Aí você vê aquela figura do trabalho que lhe dificulta a caminhada, né? Que você julga que dificulta a sua caminhada. Aí passa aquela criatura com um chapeuzinho, aquele chapeuzinho vermelho, a barriga saliente, uma pochete ali debaixo da barriga, aquele tênis com a meia que vai até o joelho. Você olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, a visão do inferno. E aí o que você faz? Capaz de no dia seguinte você chegar mais cedo no trabalho só para falar mal daquela pessoa naquele momento do dia anterior. É por isso que a gente consegue perceber que a nossa cabeça, a nossa visão, ela está deturpada. Os nossos ouvidos, eles não estão alinhados. A nossa mente ainda está condicionada a milênios e milênios de pensamentos negativos. Não é à toa que os grandes programas de televisão, que têm o maior índice, né, são exatamente os programas de televisão que ressaltam o lado desequilibrado das pessoas e das situações, a violência, o crime, as tragédias do cotidiano, os conflitos, os dramas. Da mesma forma ocorre com a nossa leitura, com a nossa música, com os nossos filmes. Os nossos pensamentos, de tanto que vê coisa ruim, de tanto que visualiza a parte negativa da vida, vão ficando cada vez mais condicionados e não conseguem visualizar as experiências educativas que a vida nos proporciona. E isso vai fazendo com que nós possamos restringir o uso do nosso livre-arbítrio. Porque se eu só enxergo a parte negativa, eu não tenho como ter atitudes que me permitam ter uma visão mais ampla da coisa. Porque eu foco num lugar só. E aí eu não consigo visualizar o todo. Eu restringo a possibilidade de uso do meu livre-arbítrio. De maneira geral, nós acabamos por negar as nossas próprias potencialidades. Porque comumente nós dizemos assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não. E aí, por via de consequência, nós fugimos das nossas responsabilidades. E aí, como diria Emmanuel, no livro Vinda e Luz, urge, porém, renovar a sua atitude mental nas obras em que nós fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, nós precisamos, meus queridos amigos, confiar, mudar a nossa atitude mental, visualizar aquilo que de positivo a vida tem. Não à toa que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Uma das funções principais do sal é destacar o sabor do alimento. Então, nós precisamos destacar o sabor da vida, enxergar aquilo que de bom a vida tem. Nós precisamos confiar no divino, ainda que nós estejamos numa pandemia, ainda que nós estejamos entre desertos e pântanos, nós precisamos recordar o que estava lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mais adiante da passagem de Mateus, ele diz, buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em geral, tal como Judas, né, no texto de Herculano, nós procuramos muito visualizar apenas o reino da terra. Nós somos imediatistas, né? E aí, por sermos imediatistas, nós queremos barganhar com Deus. É quando a gente diz assim, olha, eu queria o melhor emprego, então, se Deus, se você me dá o melhor emprego, que eu paro de tomar refrigerante. Deus, se você me dá aí uma família boa, e aí eu passo a usar a cor vermelha toda quinta-feira. Deus, você me ajude aí a comprar um carro, que aí eu vou dar uma cesta básica todos os meses. Quer dizer, a gente tenta barganhar com Deus, é uma negociação.
A gente não aproveita as oportunidades. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho de Jesus. Nós ainda temos dificuldade de equilibrar essa bússola do coração. E aí é nesse momento que a gente visualiza Jesus dizendo: é necessário matar o homem velho para que o homem novo possa renascer. Em geral, tal como Judas, nós não queremos seguir o Cristo. Nós queremos ser os preferidos de Deus. Mas nós sabemos que a vida vai fazer cada vez mais que possamos burilar, e vai burilar todas as criaturas nessas águas da experiência. E aí, por fim, lá na passagem de Mateus, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muitas vezes, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós ficamos muito ansiosos por querer mudar o mundo, mudar o nosso semelhante, esquecidos de que eu preciso, para mudar o mundo, iniciar mudando o meu mundo interno, mudar a nós mesmos. Nós ficamos tão ansiosos com o dia de amanhã, nós ficamos tão angustiados com algo que pode ser que nem aconteça, né? É um problema que vai acontecer, que está para acontecer lá no mês que vem. Lá no mês que vem, mas eu já começo a me preocupar no hoje, né? Eu já começo a ficar angustiado no hoje. É uma coisa que só vai acontecer no ano que vem, mas eu já começo a tomar um ansiolítico no agora, né? E talvez pode ser que nem chegue no ano que vem, né? Pode ser que o problema se resolva por ele mesmo. Pode ser que amanhã as coisas já estejam mais claras. Então nós temos aflições descabidas por algo que nem pode acontecer. Quando nós deveríamos estar preocupados e nós deveríamos ter o cuidado de cuidar de nós mesmos, nos melhorando, né? Educando as nossas mentes, as nossas ações, os nossos comportamentos e iluminando cada vez mais as nossas consciências. Nós precisamos ser confiantes de que tudo vai dar certo, ou melhor, de que já deu certo. De que nós estamos no momento certo, vivendo as experiências certas, já deu certo. E nós somos capazes de vencer todo e qualquer obstáculo. Não há uma cruz maior do que aquela que nós possamos conseguir carregar. Então já deu certo. Nós não podemos ficar nos inquietando com algo que não nos cabe, né? A gente precisa ter a confiança no divino, de que Deus está conosco a todo instante, que Deus está conosco sempre. Tem um poema de Braulio Bessa, que eu gosto muito, quando ele diz assim: toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. Use sempre a coragem para se fortalecer, e quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Quer dizer, a gente precisa disso mesmo, o medo faz parte da nossa trajetória, né? Então a gente precisa, para se ter coragem, necessário é que venha o medo junto, é o que nos impulsiona, então vamos seguir adiante. A gente só não pode permitir que ele vá além, que ele se torne patológico e nos paralise, né? A gente precisa confiar no divino. Nós não podemos ignorar as crises do mundo, mas nós precisamos reequilibrar o nosso próprio mundo interno, equilibrar o nosso mundo por dentro, através da tranquilidade, através da segurança do divino, com discernimento, mas acima de tudo, servindo os outros corações sempre. E aí, assim, nós vamos perceber que os obstáculos que se apresentam na nossa vida é o que nós precisamos para desenvolver as nossas potencialidades divinas rumo à perfeição. Estar na vida, nós estamos nessa vida para aperfeiçoar o espírito para a vida eterna. Então, nós precisamos viver na terra, mas não ser da terra. Esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, né? Estar na terra, mas não ser da terra. E aí, quando nós começamos a ter esse outro olhar, esse olhar da eternidade, esse olhar do espírito, quando nós conseguimos viver a nossa existência com esse olhar diferenciado, já nós não veremos mais as dores, as misérias, as mortes, as flores que murcham, a mutilação, não. Nós passaremos a visualizar as cores, os perfumes, as luzes, a beleza das almas que vivem entre nós.
começaremos a enxergar a beleza do universo e a justiça divina em toda parte. Começaremos a dar o destaque do sal, destacar o sabor da vida, a beleza que a vida possui. Viver na terra com esse olhar da vida eterna. E aí aquele fardo que era pesado, aquele fardo que era difícil para a nossa existência, difícil de carregar, quando a gente muda o olhar, quando a gente muda o prisma, a gente percebe que as coisas começam a se tornar cada vez mais fáceis, né? Mais bonitas, mais leves. Né? O jugo se torna cada vez mais leve. Então, que a gente possa sair da tarde de hoje imbuídos desse novo sentimento, mudar o nosso olhar, a forma como nós vivemos, como nós pensamos, como nós agimos, enxergar a beleza e a justiça em toda parte, e ter a confiança, a certeza absoluta, é a fé, porque fé é a certeza, né? Quem crê, pode crer hoje, pode não crer amanhã, mas quem tem fé, tem certeza. Ter fé no divino é a certeza de que tudo já deu certo. Basta dar tempo ao tempo. Tudo que acontece na nossa existência é aquilo que precisamos para o nosso desenvolvimento. Então, eu queria terminar essa nossa reflexão com um poema de Gonçalves Dias. É um poema belíssimo, certamente todos aqui vocês devem conhecer. Que Gonçalves Dias é um escritor maranhense, né? Que ele passou uma temporada lá em Portugal, em Coimbra, e quando ele estava lá em Portugal, distante da sua terra, ele ficou muito saudoso, né? E aí, saudoso, ele escreve a canção do exílio. Ele traz a canção do exílio como saudade do Maranhão, mas eu queria que a gente trouxesse na escuta a imagem da vida da terra e da vida eterna. De perceber que a vida eterna, ao mudar esse olhar e enxergar a vida eterna, a gente enxerga que lá é mais bonito, é mais belo, os amores são mais legais, né? As cores são mais bonitas, e que aqui é só uma transitoriedade, e que a gente precisa viver para que a gente possa retornar a essa beleza, né? E o Gonçalves Dias, ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro cá, sem que dá vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos elimine, né? Que a gente possa sair daqui imbuídos de um sentimento novo, né? No início do ano, dentro de uma pandemia, e perceber que essa justiça divina se encontra por toda a parte, confiantes em Deus de que tudo já deu certo. Ok, Alana, muito obrigado. Foi um prazer realmente ouvir a sua palestra, muito atual. Trouxe uma temática que muitos de nós vivemos, né? Essa conexão exacerbada, sem uma avaliação consciente do que está sendo absorvido e, pior, transmitido, às vezes com muita irresponsabilidade, né? E com julgamentos que muitas vezes são inconsequentes. Nós nos esquecemos, na realidade, de que a vida é um negócio espiritual, e que nós temos que cumprir esse papel. E muitos de nós não têm essa consciência, e quando alguns têm, muitos têm até, mas não dá a devida importância a essa oportunidade magnífica de estarmos aqui vivenciando esse momento, né? Que é breve, muito breve. Você falou sobre também esse último poema. Eu queria lembrar que os descobridores, quando chegaram aqui de Portugal, eles achavam que tinham descoberto o paraíso, né? Achavam que estavam no paraíso. Aí você vê a beleza que o nosso país tem, que o nosso amigo Gonçalves Dias trouxe no exílio, digo, tão distante daqui, melhor, mas já naquela época também, os descobridores tinham esse mesmo pensamento. Achavam que era o paraíso perdido. Então, nós temos que valorizar muito esse nosso país, temos que trabalhar para que realmente ele
seja um local assim de muito orgulho e de muitas bênçãos para que a gente possa conviver em paz. Eu quero agradecer imensamente a você mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer ouvir. Eu tenho certeza que todos compartilham do mesmo pensamento. Vou pedir a você, então, fazer a prece final, por gentileza. Eu quero só agradecer a todos vocês as mensagens que deixaram aqui. Muito obrigada, viu, pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui junto, refletindo junto no Evangelho de Jesus. Então, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a essa oportunidade singular de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai amado, em nome do Mestre Jesus, a tentar trazer os teus ensinamentos para ecoar na acústica de nossas almas, para que a gente possa sair com um sentimento e uma vontade imensa de fazer o nosso processo de burilamento, de mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e que essa semente possa estar plantada em nossos corações e que possa fazer germinar e dar frutos que serão representados pela nossa mudança de postura, por nossa mudança de ação. Que nós também possamos ser semeadores e que essa mensagem aqui não fique, que nós possamos semear em outros corações, a levar um consolo, aconchego, essa mensagem é que Jesus nos proporcionou, acalentando outros corações. Abençoa, Pai amado, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, aqueles aqui ligados aqui pela tecnologia, pela internet. Abençoa cada um de nós que puderam estar aqui, ao que também não puderam. Abençoa, Pai amado, aqueles que passam por duras provas, que passam por duras expiações, que certamente estão numa outra reflexão, num outro momento, que seus corações possam estar acalentados, Pai amado, com teu manto de amor, com teu manto sublime. Abençoa os nossos guias espirituais, a quem nós damos tanto trabalho, mas que não desistem de cada um de nós a dar as inspirações necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Abençoa aqueles espíritos, Pai amado, que estão em zonas umbralinas, em zonas abismais, que ainda estão endurecidos, mas que precisam só de uma gota de amor, uma gota de pensamento positivo, uma gota de esperança, para se verem reconhecidos da necessidade de um Pai maior, da necessidade de fazer esse processo de mudança, de amorosidade. Abençoa e ilumina cada um de nós, que nossa semana possa ser de muita paz, de muita alegria, e muita confiança em Ti, Pai amado. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Espero nos vermos em breve, mais uma vez. Será um prazer ouvi-lo numa próxima oportunidade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer conhecê-la. Prazer. Tchau, Uma tchau. boa tarde a todos. Só lembrando que temos estudos às segundas-feiras, às 9h30 e também às quintas-feiras. Ok? Obrigado, boa tarde a todos. Um grande abraço. Até mais.